Alô, boa tarde, tudo bem? Quem for entrando aí vai me dando um olhazinho para mim saber se vocês estão ouvindo bem, né? Eu já vou colocar também agora, já conosco agora, a doutora Flávia, já vou chamar ela aqui na participação. Uma boa tarde a todos. Me dá um okzinho se vocês estão ouvindo bem. Boa Oi, tarde, Flávia, tudo bem? tudo bom? Como está? Tudo tranquilo. Preparada para N pergunta do pessoalzinho que mandou para a gente aqui em relação às nossas dúvidas como papais e mamães de síndrome de Down, em relação à Sim, vacinação? com certeza. Como é O que que eu está seu puder, o que eu lapso? não souber, o meu tá bem tranquilo. Perfeito. Eu acho que o pessoal também em casa também está ouvindo legal, está entrando bastante pessoas aí. Uma boa tarde a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade, doutora Flávia, por fazer essa parceria entre três, né? Três grandes nomes, que o Arthur é um pequenininho, a senhora que tem um trabalho fantástico, né? Já com o teu Instagram e a tua área profissional, e a Imunizar, né? Que a Imunizar faz um trabalho maravilhoso, uma grande parceira. Quem não conhece, vai a partir desse momento vai começar a conhecer também a Imunizar, né? Que a gente vai falar um pouquinho dela também. Mas a nossa questão maior nessa tarde é, primeiro, deixar você se apresentar, falar um pouco do seu Uhum. trabalho e depois a gente vai entrar na sequência de perguntas. Tá, ok. Então, eu sou a Flávia Chaidal, pediatra há 20 anos já. Agradeço muito o convite, né, da Imunizar para estar aqui conversando com vocês e conhecer o Arthur. E eu penso que nesses 20 anos da minha pediatria, o esquema vacinal evoluiu muito e só teve vantagens mesmo para as crianças. E tudo muda muito rápido, né? A cada ano aí o calendário vacinal se modifica, novas normas são criadas. E o que eu não souber, procuro e devolvo para vocês a resposta depois, mas é um assunto muito bacana que eu gosto muito. Eu acho que é muito difícil um pediatra não ser a favor de vacinas, pois nos últimos 50 anos, né, a mortalidade infantil caiu muito em virtude do esquema vacinal melhorado na população, né? Então eu sou super fã de vacinas e a gente aqui vivendo essa pandemia, tá todo mundo aí esperando a vacina do Covid para poder viajar para o mundo inteiro. Então, assim, a gente não pode minimizar, né, a importância da vacina na saúde mundial. Então, é uma coisa assim incrível. Doutora Flávia, é muito interessante esse tema porque ele aborda N fatores, né? Começando com a síndrome de Down, nós tínhamos na década de 80 uma perspectiva de vida não tão longínqua como hoje, né? Hoje, Sim. a síndrome de Down, ela virou um tema mundial, né? Hoje todos, papais, mamães, profissionais se conversam graças a uma rede vasta, que principalmente seria a internet, né? Esse canal tão direto com vocês, né? E isso viabiliza a gente ter um pouco mais de informação e, ao mesmo tempo, se manifestar em relação ao que está acontecendo no dia a dia com nossos filhos, né? Em relação à síndrome de Down, hoje, um ponto mais específico em relação à vacinação que a senhora colocou para nós é as empresas, elas vêm se especializando também no sistema de imunização para essas crianças, né? Em que Uhum. tema a gente pode já começar a abordar nisso? No sistema imunológico, por exemplo, deles. É, o bebê, né, com trissomia de 21, ele tem um sistema imunológico um pouquinho diferente da criança que não tem a trissomia. Por quê? Porque tem um órgão, né, que faz parte do sistema imunológico da criança, que ele é muito desenvolvido ao nascimento, tanto que se a gente faz o raio-x, o timo aparece ali próximo ao coração. Então, esse órgão, o timo, que na vida adulta ele já praticamente não existe, a gente tem só resíduo desse órgão na vida adulta. Ele é responsável pela maturação e diferenciação de duas principais células do sistema imunológico, que é a célula T e a célula B. Essas são células de defesa do organismo, né? As células B vão produzir os anticorpos e a célula T, ela faz a identificação, né, para a pessoa entender assim, o que essa célula é, ela faz a identificação do organismo e manda uma mensagem de diferenciação para a célula B para ela fazer um anticorpo específico. Então, acaba sendo que no primeiro, segundo, terceiro ano de vida,
em virtude desse timo ser um pouco menor e a resposta imunológica dessas células T e B serem um pouquinho mais lentas, acaba que muitas vezes a própria reação vacinal, que é converter anticorpos benéficos, né, acaba sendo um pouco mais baixo. E a memória imunológica, que é relacionada às células B, ela é um pouco diminuída também nos bebês com trissomia do 21. Então, muitas vezes, se eu entro em contato com um vírus tendo a trissomia do 21, por exemplo, falando um número aleatório, eu vou ter uma conversão de memória de 40%, em virtude do meu timo pouco desenvolvido. E uma criança que não tem a trissomia poderia ficar em torno de 70, 90 a memória. Então, a gente tem essa questão um pouquinho, que não é que o sistema imunológico se torna um pouco mais fraco, né? Essa palavra não existe, mas só para entender, em virtude desse órgão não estar tão desenvolvido e interferir nessa comunicação entre essas células especiais do sistema imunológico. Doutora Flávia, como papai, né? Primeiramente, deixa eu falar um alôzinho para a Maju, que acabou de chegar. A Maju, ela é uma Miss nossa do Rio de Janeiro, fantástica. Beijo, Maju, e obrigado por prestigiar a gente. Doutora Flávia, então, no meu entender, assim, não é que a vacina que nós damos ao nosso filho ela é diferente de outras crianças, né? É a mesma vacina, porém, a resposta dele é um pouquinho mais lenta que os demais. E uma resposta um pouco menor. Um pouquinho menor, ou seja, Isso. Ela não vai ter aquela graduação de uma criança completa, ela vai ser um pouquinho menor que a intensidade que seria o correto. Mas, beneficamente, é o mesmo sistema. Sim, usa todo o mesmo sistema. E a gente precisa também entender, até tu falasse, né, no início, sobre a expectativa de vida, né? A melhora da medicina e o próprio entendimento, né? Há 50 anos atrás a gente tinha um preconceito muito grande e hoje a gente sabe, né, que a trissomia do 21 está aí para seguir a sua vida, ter relacionamentos, entrar na faculdade, ter uma vida plena. Então agora a gente precisa também proteger os nossos filhos, né, de doenças que eles vão experienciar na adolescência e na vida adulta, através da sua vida sexual, do seu parceiro, né, e mesmo o contato com tudo. Então, a principal número de vacinas é feito no primeiro ano de vida, mas eles vão dar proteção longínqua até a vida adulta. Então, é importante a gente manter e fazer o esquema vacinal de todas as crianças. E o esquema vacinal básico de todas as crianças, aí eu falo todas, inclusive, né, a da trissomia do 21, é o mesmo. E aí, em si, não é a trissomia do 21 que vai diferenciar o esquema, e sim patologias associadas como qualquer outra criança. Então, uma criança com cardiopatia severa, ele vai ter que proteger o máximo possível contra doenças pulmonares, por exemplo. Então, independente se a criança tem trissomia do 21 ou se ela é uma criança sem a trissomia, a gente vai precisar fazer uma vacina especial depois dos 2 anos, que a gente conversa mais para frente. Então, cada vez mais a gente sabe das peculiaridades da criança com a trissomia do 21, mas que nada mais é do que uma criança que precisa ter o apoio de todos, né, para ter o seu desenvolvimento completo e pleno. É uma coisa que eu, recém-chegado nessa área, né, eu fico observando N coisas, porque o que eu tento fazer com o meu filho, ou que os demais fazem, é criar uma proteção imunológica, né? Então, eu analiso assim, eu sigo muito à risca o meu calendário da vacinação. Eu fico até além da preocupação. E é onde entra o trabalho fortíssimo da Imunizar, de ter profissionais, uma agenda eletrônica de aviso ao papai e à mamãe, olha, está na hora de tal vacinação. Como que o papai e a mamãe acompanham o calendário da vacinação dele normalmente? Além da caderneta, o que você indicaria nesse calendário? O que seriam os pontos positivos? Sim, a gente tem um calendário que é do Sistema Único de Saúde, que chama Programa Nacional de Imunizações, que é o que o SUS consegue bancar e é aquilo que ele consegue distribuir para a população no geral. Mas mesmo no Sistema Único de Saúde, a gente tem, né, o Centro de Imunobiológicos Especiais, que tem vacinas diferenciadas para populações diferenciadas, né? E aí entram os pacientes com a trissomia do 21. E claro que tu ter profissionais, né, que te orientam, porque a gente precisa dar opção para os pacientes, né? Tu tem que explicar o que tem de melhor
e dentro daquilo que ele tem nas suas possibilidades, mostrar para ele o caminho, tanto através do Sistema Único de Saúde, quanto através da clínica privada. Então, vacinas como a influenza, a pneumo 23, a própria ACWY, a hemófilos, que antigamente só tinha na clínica privada, hoje, através de formulários especiais, a gente consegue através do Sistema Único de Saúde. Não são todas as crianças que entram nessa categorização, então é importante que a gente siga também o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é o calendário mais completo, ele disponibiliza todas as vacinas que existem no mundo, e aí entra, né, principalmente a população com trissomia 21, que acaba tendo a hepatite A no seu calendário, que no SUS não é disponível, né? A própria pneumo 23, a meningocócica B, que não tem no calendário do SUS, e depois, um pouquinho mais para frente, né, até vacinas mais completas com mais sorotipos. Então, isso é interessante depois a senhora frisar essas vacinas que a senhora colocou para a gente, que não tem na rede pública, e as importâncias dela, como a pneumo 23 valente, né? Uhum. Muita gente ainda não entende a importância dessa vacina, né? Muita gente não entende sobre a meningite meningocócica, né? A importância que ela tem, e você quase não encontra na rede pública também, né? Então, é um direito nosso tentar fazer para os nossos filhos os melhores. Me explica um pouquinho só sobre essa pneumo 23, o benefício dela, por exemplo, doutora. Tá, então, para a gente entender, a pneumococo é uma bactéria, né, que causa doença grave disseminada, tanto meningite meningocócica, mas ele é o principal causador de todas as pneumonias e otites, né, que são mais graves, e lembrando que as doenças respiratórias acometem muitos pacientes com síndrome de Down, então as vacinas que previnem contra a meningite e doença respiratória não podem faltar no calendário de nenhuma criança. Então, assim, o que esse número significa? Pneumo 10, pneumo 13, pneumo 23. São os tipos dessa bactéria, né? Essa bactéria não existe um único tipo. Então, elas são vários sorotipos que causam determinadas infecções. Então, a pneumo 10 são 10 sorotipos, a pneumo 13 são 13 sorotipos, que são, dentre toda a gama de sorotipos que existem na natureza, são as que mais causam doença nas crianças. Então, a pneumo 23 são 23 sorotipos. E ela foi desenvolvida principalmente para crianças de risco, pessoas com imunocompetência, né, que não têm o seu sistema imúnico bom, porque vão acabar pegando alguma dessas doenças e acabar desenvolvendo uma doença grave, e pessoas idosas. Só que ela tem uma característica, a pneumo 23 ela ainda não foi desenvolvida para menores de 2 anos. Então, qual que é a melhor proteção? Né? Seria fazer a pneumo 13 no primeiro ano de vida, que é feita ali com 2, 4 e 6 meses, depois o reforço com 1 ano e 3, e após os 2 anos, em determinadas faixas etárias, né? Criança que tem doença pulmonar, que tenha asma de repetição, asma grave não controlada, que tenha nascido prematuro e acabou desenvolvendo, né, junto com a trissomia do 21, a displasia broncopulmonar, ou o bebê que tem também cardiopatia, eles se beneficiam muito do uso da pneumo 23. E em virtude da pneumo 23, na sua característica, ela não dá uma imunidade tão permanente. A partir dos 2 anos, a gente começa a aplicação da pneumo 23, e a cada 5, 10 anos, dependendo da faixa etária, essa vacina precisa ser renovada para que o sistema imunológico lembre de fazer anticorpos novamente. Porque toda vez que a gente faz uma vacina, os primeiros anos a gente tem um nível alto de anticorpo de proteção, e com o passar do tempo, se o organismo não entra em contato com essa doença, esses níveis de anticorpo protetor vão caindo. E aí a gente faz uma nova dose de reforço para dar um up no sistema imunológico. Opa, vamos fazer mais desse anticorpo. E aí eles produzem mais. Então, é muito importante a gente manter, principalmente agora nós estamos em pandemia, né? Então as crianças não estão convivendo muito, não estão na escola. Acabou dando uma falsa ideia também de que as crianças estão mais saudáveis, mas na verdade elas não estão em contato com os germes, né? Então, atrasar o esquema vacinal não é bacana. A gente tem que continuar fazendo as vacinas em dia,
mesmo que os nossos filhos estejam bem em casa, porque quando liberar tudo, voltar à escola, a vacina já tem que ter feito efeito e essa proteção tá bem bacana. Isso é interessante, porque normalmente a gente está batendo sempre na tecla que é seguir a imunização, né? Manter a imunização, ou seja, não é apenas um hobby, a gente está com o calendário na mão, e sim uma eficiência imunológica para nossas crianças, né? Sim. O Arthur, recentemente, assim como eu, nós tivemos, infelizmente, o Covid, né? E graças a um pediatra, como o caso da senhora, com bagagem, com experiência, com amor à profissão, porque às vezes não é você estar na profissão, é você ser a profissão, né? Tanto é que eu li em matérias que você colocou no teu Instagram, indica o Instagram da doutora, acompanhe, é maravilhoso, são dicas, são debates, são bate-papos que levam ao fundamento que nós estamos falando aqui agora, né? Justamente a imunização e alguns temas que às vezes passam despercebidos pela gente. E nisso tudo, eu fui até abordado, até por pessoas próximas de nós, falando assim, como que hoje um médico te faz uma consulta virtual? Primeiro que é uma questão de segurança nacional, né? Eu acho que se a pessoa está se protegendo o profissional e passando uma informação positiva, já significa 80% de um bom tratamento, né? Sim. Eu, quando levo meu filho na rede imunizar, eu fico extremamente tranquilo, porque já se começa pela higienização do ambiente, pela forma do atendimento que nós somos colocados, né? Numa sequência, não é por ser um privilegiado de uma síndrome de Down, não. É qualquer um que for lá, segue um protocolo. Então, às vezes, a gente não se pega nessas informações que existe NPeuro, né? Nem você falou Pneumo 10 e assim vai. Eu agora estou surpreso, porque até então eu segui uma etapa. Então, agora já vou avançar um pouco mais no grau da informação para mim. Isso é muito interessante, doutor. Obrigado por essa informação, para trazer para a gente, porque é uma coisa que eu não sabia. Eu pensei que era apenas um detalhe em relação, mas são vários e a gente sempre vai aumentando essa imunização deles, né? Sim, e a gente, infelizmente, né, vive num país continental. Então, nós somos muito privilegiados de morar aqui na região sul. E mesmo aqui, no último ano, a gente está tendo muita falta de vacina, né? Tem famílias que não estão conseguindo fazer a vacina de 2, 4 e 6 meses nas suas crianças. E aí diminuiu muito a cobertura vacinal. O que acontece no país quando a cobertura vacinal diminui nas crianças, né? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, acabou a bateria do meu fone. Então, a gente precisa entender como que a vacina funciona. A vacina ela funciona individualmente, quando eu me vacino, e coletivamente, quando todas as pessoas se vacinam, o vírus ou a bactéria que circula deixa de ser uma bactéria selvagem com alto poder infeccioso e se torna uma bactéria doméstica, igual o cachorrinho, sabe? Ela continua causando a doença, mas de uma forma que a gente consegue controlar e não de uma forma tão fulminante, né? No caso da doença meningocócica, ela é uma doença fulminante. Tem crianças que desenvolvem a doença sistêmica, que tem um alto índice de mortalidade. Então, hoje nós temos disponível aí 5 sorotipos que tem vacina, né? O A, o C, o W, o Y e o B, que é uma vacina à parte. Então, essa vacina, quando começou a ser distribuída no Brasil, ela mudou muito a mortalidade de crianças com meningite no primeiro ano de vida. Então, quem puder fazer no seu filho é muito importante. E voltando ao... Então, quando falta vacina, né, que o Sistema Único não distribui, a gente tem um grande problema, porque várias pessoas acabam ficando sem vacinação. Ou quando eu sou do movimento, né, quando alguém é do movimento anti-vacina que decide não vacinar, a gente quebra esse pacto coletivo. E aí começa a ter os surtos de doença. A gente teve um surto muito grande no norte do país, né, em virtude da imigração dos venezuelanos, né, que eles não estavam vacinando para sarampo lá, então eles entraram ali por Roraima. E acabou que Roraima e a região amazônica, por turismo, acabou trazendo para São Paulo, inclusive para o Rio Grande do Sul. E aí a gente precisou instituir em todo o país a dose 0 do sarampo, que até então não tinha. Né? A gente vacinava para sarampo com 1 ano e 3, e agora a gente está precisando, assim, a partir dos 6 meses, começar a vacinar.
E muitas das pessoas que estão aqui assistindo a live, e eu, inclusive, nós não vivemos a era da poliomielite. A gente viu, assim, a gente tem pessoas muito idosas que têm sequela da poliomielite. Eu nunca atendi um caso de sarampo, e eu tenho 20 anos de pediatria. Então, para vocês verem, e agora tu chegar num ponto de ter que estudar doenças que até então estavam erradicadas, é uma coisa assim que frustra muito como profissional, né? Então, a gente precisa cobrar das nossas questões de gestão municipal e federal mesmo, não pode faltar vacina, e a gente precisa entender que não vacinar não é legal, a gente precisa manter o calendário básico em dia, e quem puder vacinar com as vacinas na clínica particular é muito melhor ainda, porque vai dar uma proteção muito maior para o seu filho. Inclusive, o pessoal da Imunizar está colocando para nós aqui ó, na nossa live que eles estão ainda com a campanha contra o sarampo até o dia 30/9, galera. Quem estiver ouvindo agora essa live, estiver acompanhando, dá uma ligadinha, bate um papo, fale meu nome, em nome da doutora Flávia, pode falar em nosso nome lá. A Imunizar vai atender vocês bem além daquilo que vocês estão esperando. Doutora, tudo bem aí? Caiu a live? Tudo bem. Deu uma trancada aqui, ó. Então, é assim, gente, eu acho que, às vezes, nós ficamos inibidos em relação de ligar para alguma empresa de validação, mas vale a pena ligar, conferir os valores, eles vão ter uma indicação, eles vão ter um plano de pagamento também para vocês, para você, papai, para a mamãe, e realmente eles querem atender o maior número de população possível, dentro de uma normalidade, tá? A gente vai entrar agora um pouquinho que a gente estava começando a falar agora, você falou já um pouco das vacinas, as perguntas, muitas famílias entraram para nós em contato e mandou bastante perguntinha para nós, né? A primeira, né, que mandou para nós que foi assim, nossos filhos precisam de outras vacinas além que estão no cartão de vacinas? Além das vacinas normais, vão precisar de outro tipo de vacinação? Sim. Se a gente levar em conta só o calendário que tem no posto de saúde, vão ter mais vacinas ainda que vai precisar. Então, sempre recomendo que faça a pneumo 13 e não a pneumo 10, né, no paciente com trissomia do 21. E a partir do segundo ano, seu pediatra vai orientar a vacinação com o pneumo 23, que precisa de uma justificativa se for no posto de saúde ou somente a indicação, né, na clínica privada. A influenza é uma vacina que a gente precisa vacinar a partir do 6º mês, né? A diferença é que na clínica tem mais sorotipos, né? Dentro daquilo que a gente conversou sobre as vacinas, é isso que diferencia muitas vezes, que a vacina da clínica privada ela tem sorotipos maiores de proteção. Então, a influenza, geralmente, da clínica particular, ela é tetravalente, ela tem 4 sorotipos. E, às vezes, a do posto de saúde, dependendo do que vem, pode ser mono ou trivalente. Então, lembrar que a vacina da influenza não é porque a gente não está saindo nem está indo na escola que não é para fazer, não, ela precisa ser feita. E vai ser feita 2 doses na primeira vez, né, com intervalo de 1 mês, e no próximo ano vai ser só feita 1 dose para lembrar o sistema imunológico de reforçar e fazer melhor. A outra vacina que precisa ser feita é a da hepatite A com humano. Ela não está no sistema público de saúde, só tem em clínicas particulares, são 2 doses. A questão da meningite também. Nós temos no posto de saúde a meningite C, mas é recomendado que na trissomia do 21 faça com 4 sorotipos, a ACWY, porque ela vai pegar todos os sorotipos que causam a doença. E a meningite B, que infelizmente também não tem no sistema público de saúde, ele só tem nas clínicas, e ela é importantíssima também pela doença grave que ela protege. E no decorrer, depois da vida, vai ter só reforços dessas vacinas que vão ser orientadas também. Perfeito. Uma vacina que está muito hoje no auge, até inclusive essa semana passou uma matéria muito bonita na televisão, é a rotavírus, né? É uma vacina que hoje muitos estão tendo conhecimento, né? Quer falar um pouquinho dela, doutora? A rotavírus é uma vacina que protege contra uma doença diarreica grave, né? Nos anos 80 e 90, muitas crianças morreram de diarreia causada por rotavírus. Ela causa doença grave, internação. Muitas crianças acabam não resistindo. No sistema público, a gente tem o rotavírus, que é uma vacina monovalente, só um tipo de vírus. Mas na clínica privada, a gente tem a pentavalente. São 5 sorotipos, é uma vacina um pouco diferente, que causa menos efeito colateral que a da rede
pública. Então, também é uma vacina um pouco mais completa. Perfeito. Uma coisa engraçada, né? Essa vacina, o Arthur tomou a do rotavírus. Inclusive, quem porventura tomou anteontem ou durante essa semana, as fezes do bebê, já coloca numa sacolinha, joga para fora de casa, manuseia, lava a mão com muito cuidado. Porque eu, infelizmente, em uma vacilada, eu tive o rotavírus. Meu Deus, é terrível. A vacina do rotavírus é vírus atenuado. Então, o que quer dizer vírus atenuado? É que ele vai, para poder causar imunidade no organismo, ele precisa provocar uma doença meio que subclínica. Então, a criança pode ter um estadozinho febril, pode ter alguns dias de diarreia, mas esse vírus que foi dado pela boquinha, uma vacina oral, vai sair pelas fezes. Então, o cuidador realmente tem que lavar bem a mão depois que troca, fazer todos os cuidados. E se tiver pessoa imunocomprometida, né, alguém que esteja doente, ou que pegou Covid há pouco tempo, ou que é muito idoso, ou que tem alguma doença crônica, é importante que não tenha contato para que não desenvolva uma doença mais complicada em relação à vacina do rotavírus. Mas não precisa nada especial, assim, não precisa usar luva, não precisa ficar meio doido. Só precisa lavar bem a mão e passar um álcool gel, nada assim. O meu caso foi na madrugada, então foi meio complexo. Não, então tá bem explicado, né? Porque é meio que no automático. Ele colocou em cada situação plena, mas tá ótimo. Vamos dar uma sequência aqui. Mais uma pergunta, acho que bastante interessante essa também. Essa veio até, se eu não me engano, foi da Tina. Existem vacinas feitas à base de ovos. Como orientar crianças alérgicas? Isso é uma coisa muito bacana, porque vira e mexe, o paciente meu entra em contato que, às vezes, dependendo se a clínica de vacina não é bem orientada, eles querem que a criança tenha comido o ovo para fazer, né, a vacina. Então, só tem uma vacina que a quantidade de ovo muito preocupante, que se a criança tem uma alergia grave ao ovo, ela precisa fazer testes alérgicos próprios, que é a vacina da febre amarela. No caso de outras vacinas à base de vírus, que tem componente de ovo, como a própria influenza e a vacina do sarampo, pela quantidade mínima, elas não são suficientes para causar uma reação grave, e não contraindica o uso da vacina. O que se indica, sim, é que se a criança tem alergia grave ao ovo, que essa vacina seja feita num local que possa prestar o suporte caso isso aconteça. Isso é raríssimo. E no caso da vacina da influenza, que fica mais ou menos 1 hora em observação para ver se vai dar algum vômito, alguma outra reação menos exacerbada em relação às vacinas. Então, a criança que vai receber vacinas à base de ovo, elas não precisam ter comido o ovo. Elas podem fazer sem ter nunca comido o ovo. Porque o ovo passou pelo leite materno toda a vida dela, né? São 6 meses aí, a não ser que a mãe tenha sido extremamente alérgica ao ovo, mas mesmo assim não contraindica na criança. Só vai ser feita de uma forma, né, com maior controle, com menor risco de que se ela tenha uma reação, que ela receba o tratamento adequado e que não ocorra nenhuma complicação maior, né? Doutora Flávia, eu acho que não está sendo uma live, está sendo uma aula de informação, né? Eu estou vendo as mamães, os papais mandando N perguntas ali. Gente, eu estou conversando com a doutora Flávia, ela tem o Instagram dela, que é a Pediatra Fora da Caixa. Entrem lá, já se filia a ela, vamos acompanhar esse trabalho maravilhoso. A Imunizar, que proporcionou para a gente esse momento tão legal da gente estar batendo esse papo, tirar nossas dúvidas também. Estão mandando umas perguntas ali em relação a valores. Liga para eles, bate um papo para eles, acompanhe eles também nas redes sociais. Eu garanto que vocês vão ter um acompanhamento e um atendimento privilegiado. Eu não sabia que a vacinação da febre amarela era a base de ovo. Eu não sabia. Você vê, é uma coisa que para mim é tudo novidade. Né? Eu sou curioso em N assuntos, né? Eu venho me posicionando, aprendendo N coisas. Mas para mim está sendo uma aula, uma delícia. A febre amarela é uma das vacinas mais chatas do calendário vacinal. Ela, ela não é, talvez, muitas vezes valorizada como uma vacina, né, tão complicadora assim. Mas ela é uma vacina que a gente precisa ter bastante cuidado. Bem interessante. Vamos partir para uma outra pergunta aqui. Crianças com síndrome de Down só podem tomar uma vacina por vez e aguardar um prazo de 15 dias para a próxima?
Qual é a ordem hierárquica de tomar essa vacinação? Porque, às vezes, na mesma semana, praticamente, coincide pegar 2 vacinas, né? Eu, normalmente, não sei por que eu levei esse como critério, mas eu sempre tenho um espaço de tempo para o Arthur. Qual que é a indicação mais correta em relação aos nossos filhos hoje? A indicação correta é seguir o que o calendário vacinal fala, não atrasar a vacina, né? Então, com 2 meses, a gente tem vacinas que foram estudadas para ter soroconversão e pouco efeito colateral aos 2 meses. A mesma coisa, a vacina que foi orientada a fazer no 3º mês tem que ser feita no 3º mês. E aí depois o intervalo, a dose subsequente vai ser já agendada por quem vacinou. No caso, por exemplo, da hexavalente, né? A cada 2 meses a gente faz essa vacinação para que ela tenha a soroconversão. O que é a soroconversão? É entrar no sistema sanguíneo, o sistema imunológico reconhecer, produzir o anticorpo e guardar ele para quando a doença realmente acontecer. Então, o que a gente não vai fazer? Vocês não vão dar 5 tipos de vacina na mesma semana, né? O sistema imunológico vai estar tão ocupado fazendo a soroconversão de uma vacina que se eu botar uma outra em cima, eu posso causar uma confusão muito grande. Então, se o seu esquema vacinal está atrasado, você vai ter que ir na clínica e ver a possibilidade de encaixar horários ali que não batem com as vacinas. Então, por isso que a vacina da meningite B, ela não é feita junto com a Hexa, ela é feita 1 mês depois. Né? E quando é atrasado, a gente faz essa segurança de 15 dias, 3 semanas, enfim, para a segurança da criança mesmo. E para que tenha uma resposta satisfatória, porque muitas vezes o sistema imune está ocupado fazendo a soroconversão da vacina da semana passada, eu boto uma outra vacina, podendo ter risco de ter uma soroconversão mais baixa, porque ele estava fazendo outra coisa naquele momento ali. E as vacinas que são de origem viral, a gente precisa ter um pouco de cuidado até, e não fazer muitas juntas, porque quanto mais vacina junto, acaba sobrecarregando o sistema imunológico da criança e aí dando mais reação vacinal. Perfeito. Então, uma curta resposta é: sim, temos que dar o prazo, espaço para que o organismo ele entenda aquilo que ele está sendo colocado à disposição, né? Para que ele realmente tenha resposta de imunização adequada. Uma vez que você está com o calendário em dia, né? Normalmente você não vai ter esse atraso. Porém, numa vacina intermitente, aquela que normalmente não se dá no posto de saúde, você vai estar informando a clínica e ela vai dar o prazo normal para se tomar essa vacinação, além da caderneta, né? Seria isso, então? Isso. Inclusive, a vacina do rotavírus, se você perder o prazo, você não consegue fazer mais, né? Ela tem uma característica tão peculiar que ela tem que ser feita até o 5º mês. A partir dali não vai ser feita. Então, se você atrasou a dose por causa da pandemia, se seu bebê está com 7 meses, 8 meses, você já perdeu a janela dessa vacina, ela não vai ser mais realizada. Assim como também, se você perder a janela da meningocócica B e da CWY, você vai ter que fazer depois de 1 ano só. Então, a gente precisa ter um pouquinho de entendimento de que as vacinas estão naqueles meses ali, porque é onde as pesquisas mostraram que tem maior eficácia e maior proteção. E quando a gente atrasa a vacina, a gente diminui a proteção, mesmo muitas vezes com a mesma dose. Mas fazer atrasada é ainda 1000 vezes melhor do que não fazer. Então, assim que der, tem que colocar o calendário vacinal em dia. A Maju, do Rio de Janeiro, está perguntando para ti agora. A do sarampo, ela tem prazo também? A do sarampo não tem prazo. A única que tem um prazo é do rotavírus. E a do sarampo são feitas 2 doses, né, com intervalo, ou a dose de reforço. No caso agora que a gente está tendo a dose 0, é feita entre 6 e 1 ano de vida, 6 meses e 1 ano de vida, a dose 0. Por que essa dose 0? Porque ela vai proteger, mas ela não vai dar imunidade permanente. E por isso que ela não conta. Aí nós vamos fazer a primeira dose, a dose 1 com 1 ano, e o complemento do sarampo com 1 ano e 3. Então, a dose 0 agora não, é uma dose extra. Porque a gente sabe que a criança menor que 6 meses, ela tem
um sistema imunológico muito imaturo. E dependendo da vacina, se a gente der antes de 6 meses, ela não faz soroconversão nenhuma. Entendi. Eu acho que é um canal, mais um canalzinho aberto para a gente, que é papai e mamãe, gente. Independente se vocês forem comprar as vacinas da Imunizar, façam um cadastro com eles. Eles sempre mandam no SMS ou mandam um e-mail dizendo das datas de vacinação. É uma dica a mais, não custa. É um pré-calendário. Um lembrete a mais, né? É um lembrete a mais. Então, vale a pena, como está dando essa dica para nós todos aqui, essa aula de vacinação, ficar atento a pequenos detalhes, né? Porque às vezes deixou de passar, semana que vem eu dou. Não é bem assim que funciona. Existe realmente um estudo, existe tudo uma tecnologia por trás de benefícios que podem ser pró e contras, com muito ou pouco, né, doutor? Então, tem a Maju pediu só para complementar a questão da Maju aqui. Maju, tu pode fazer a do sarampo a qualquer momento, tá? A gente precisa de um intervalo mínimo de 3 meses. Então, entre as 2 doses. Só não deixa passar muito. Assim que possível, já faz a segunda dose para ter o esquema vacinal, né? Para poder proteger mais. Doutora, mais uma pergunta para você. Se o paciente fez a primeira vacina no SUS, Unidade Básica de Saúde, e quando for tomar a segunda dose, não tem disponível, o paciente vai no sistema privado e a vacina é a mesma qualidade? Isso é uma pergunta que eu vou até fazer diferente. A vacina aplicada na rede pública, ela tem a mesma potência de uma vacina na rede privada? Isso é uma questão que deixa muito em aberto às vezes, né? Então, assim, para vocês entenderem, as doenças de proteção são as mesmas, tá? Mas as vacinas são diferentes. E para a gente ter a proteção melhor e para ter uma maior soroconversão, a gente precisa que a vacina seja sempre a mesma. Então, se eu fiz a minha primeira vacina no SUS e o SUS está em falta, e eu tiver que fazer na clínica, seria bom terminar o esquema na clínica. Se tu fez com 2 meses no SUS, fazer com 4, 6 meses do reforço na clínica. Por quê? Porque essa vacina da clínica é diferente. Ela é uma vacina acelular, ela usa uma outra rota de sistema imunológico para fazer a sua conversão. A mesma coisa, se você fez a primeira vez na clínica porque estava em falta e agora você quer fazer no SUS, você precisa terminar as outras 3 ou 4 doses com a mesma vacina. Ah, doutora, mas o pediatra disse que pode, o posto de saúde disse que pode. Pode. Poder pode. Mas a conversão vai ser menor. É como se tu tivesse feito uma dose a menos de vacina. Então, o posto de saúde que está com a vacina em falta, ele sempre vai dizer que pode, né? Porque ele não vai atuar contra ele mesmo, né? E aí, muitas vezes, o que eu vejo é que, às vezes, faz a primeira dose no SUS, faz a segunda dose na clínica, faz a terceira dose no SUS e, às vezes, faz o reforço no SUS. A gente tem uma dose aí que ficou perdida, que foi essa hexa da clínica que não... Né, ela recebeu uma dose. Então, a gente tem que ter um pouquinho... E, claro, a culpa não é da população, pessoal. A culpa é do sistema gestor que deixa faltar algo tão importante para as famílias, né? E isso está sendo uma realidade muito frequente aqui na Grande Florianópolis. Né? De falta de vacina, a questão toda da pandemia, a questão mesmo do grande problema que foi a licitação, né, da pentavalente, que é, no caso, no posto de saúde aí, que o Brasil, a Organização Mundial de Saúde precisou intervir para o Brasil conseguir comprar essas doses aí por uma falta de planejamento social. Então, as pessoas com vulnerabilidade social, que dependem do Sistema Único de Saúde, elas são muito fragilizadas pela má gestão que o nosso país sofre, independente de partido, aqui eu não estou falando de partido político, eu estou falando que é uma questão cultural do político brasileiro, que é não ser um gestor, né, e não entender a importância que é. O Brasil ele já foi exemplo mundial do Programa Nacional de Imunizações, e a gente teve uma decaída nos últimos 15 anos, o que foi muito ruim. É o que a senhora acabou de falar, né? Voltou-se doenças antigas com mais força agora em pleno século XXI. Ou seja, nós estamos segurando um verdadeiro estupim, porque a parte política do nosso país ela não funciona
e, infelizmente, quem paga a conta somos nós, a sociedade, né? Sim. É muito importante hoje a gente realmente pensar no futuro que nós queremos para o nosso país. Não queremos falar de política aqui, não é o caso. Mas é onde, infelizmente, a nossa saúde está em risco. E, sim, continuando assim, só no parecer, eu vejo muito assim hoje, que às vezes você economizar em pequenos detalhes para colocar o melhor para o teu filho, não é dolorido para o papai e para a mamãe, é um benefício para os nossos filhos. Às vezes você se assusta quando você entra numa clínica particular e você tem XN orçamento. Mas é como a senhora colocou, o benefício ele é completamente diferente, porque eles trabalham a venda de uma vacinação. E você não está numa rede pública em atendimento da população, onde a livre demanda deles tá lá, deu, se não der, ponto final, né? Eles que procuram o local. A rede privada, ela trabalha em benefício da população, dando melhor, né? Não é questão de valores, é sim de qualidade, né? E aqui eu não quero dizer que o Programa Nacional de Imunização do SUS é ruim, gente, não é isso, ele é muito bom, claro. Mas tem as suas vacinas próprias, então a gente precisa entender que vacinas diferentes dão imunidade de forma diferente, então é só isso, o esquema vacinal do SUS ele é muito bom, né? Eu sempre faço uma comparação assim, o que é o esquema vacinal do Sistema Único de Saúde? Ele é como um carro popular. Tu pode botar para bater, ele vai funcionar, ele tem 4 rodas, ele tem direção, ele tem tudo. E a clínica particular é uma Mercedes, é aquele carro que vai tranquilo, que tem tudo de mais moderno e que é um carro que tem um motor X. Essa é a diferença, assim, né, grosseiramente falando. Então, muitas vezes, se eu tenho dinheiro para um carro popular, ele vai servir para aquilo que eu preciso. Só que muitas vezes eu precisaria, talvez, de uma direção hidráulica, porque eu tenho um braço com uma bursite, ou precisaria do ar-condicionado, porque eu trabalho num lugar muito quente. E a questão da vacina é mais ou menos isso. O esquema básico, ele é básico. A partir do momento que a gente precisa se defender de coisas mais sérias, doenças mais potentes, ou então até mesmo fazer vacinas que não contém no calendário do SUS, a clínica, sem dúvida nenhuma, né, fornece aí uma qualidade de vacinas muito maior. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, que é uma perguntinha também interessante, é verdade que a vacina da febre amarela pode causar outras doenças nos órgãos do nosso corpo? Existe realmente esse paradigma que realmente pode causar ela? O grande problema da vacina da febre amarela é causar febre amarela, porque ela é um vírus atenuado, né? Então, por isso que ela não pode ser feita de jeito nenhum em menores de 6 meses, porque pode doer a doença, a febre amarela é uma doença grave. Mulheres que amamentam não podem tomar vacina, porque se passar o vírus atenuado para o bebê, tem o risco dele desenvolver a doença e isso é grave. E gestantes também não podem tomar vacina da febre amarela, pelo mesmo problema, assim como pessoas que tenham algum transtorno de imunidade grave, doença, né, imune, ou pessoas muito idosas aí. Então, eu digo que das vacinas do calendário vacinal virais, a febre amarela é a mais chata. Ela precisa ter alguns cuidados, inclusive nos alérgicos ao ovo. Aí sim, a vacina da febre amarela precisa ter critério para ser feita e muitas vezes vai precisar de avaliação de um alergista para ser feito também. Porque a quantidade de ovo na vacina da febre amarela é muito maior do que nas vacinas virais comuns, assim. Já vou falar com a minha nutricionista, vou cortar o ovo completamente, porque olha que é o ovo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até que para as crianças a gente precisa expor, né, na janela imunológica, entre 6 e 9 meses, a gente precisa botar tudo que é alimentar nesse período aí, para que elas realmente não façam alergia alimentar, né? É engraçado uma coisa que eu adorei. O Arthur, ele tem um acompanhamento de uma nutricionista, né, através do canal dele e tal, uma pessoa amada. Então, ela colocou N paradigmas da alimentação. Eu coloco em prática em alimentos que dão N benefícios para eles, que antigamente eu falava, nossa, eu não dava valor nenhum, hoje eu dou extremamente valor. Um deles é o inhame, a potência do inhame, né? E às vezes, no meu bate-papo com a mamãe, com o papai, eu falo do namorinho de inhame. Então, assim,
nutricionista tem um valor muito grande também no dia a Tem um dia. valor muito grande. Eu sou uma pessoa que adora cachorros, né? Eu tenho as minhas filhas, mas eu tenho o amor da minha vida, que é a Mel. Ela é uma cachorra que tem alergia alimentar múltipla. E tu falou do inhame agora, esses dias a gente estava sofrendo porque ela come e desenvolve alergia. Então a gente acaba, a ração ela não pode mais comer. Então, o inhame foi uma dos carboidratos aí que ela conseguiu comer em virtude da alergia dela. Então, ter uma nutricionista na introdução alimentar para acompanhar é muito importante, né? Nas crianças em gerais e naquelas que precisam de algumas necessidades especiais também. Com certeza. Uma dúvida muito grande que eu estava lendo na nossa enquete que nós fizemos, né? Eu, como criança, você, como criança, tomou a vacina da BCG, né? E eu estou vendo aqui que a vacina da BCG não pode ser aplicada em criança com síndrome de Down. Eu me perdi ali agora. Não pode sim. Pode. A BCG pode, a BCG, todas as vacinas podem ser aplicadas na criança com trissomia 21, com síndrome de Down. Não tem a que não possa. A não ser que a criança, no caso, né, esteja fora da idade, ou então que ela tenha uma contraindicação específica, mas não pela síndrome de Down, por exemplo. A criança que tem uma imunidade adquirida, né? Ou porque ela tem uma infecção pelo HIV associado, ou porque ela teve uma leucemia, ou porque ela está tratando uma doença autoimune, mas não pela trissomia do 21, né? Mas é pelas doenças associadas mesmo. Perfeito. Então, sim, a criança com síndrome de Down, ao nascer, recebe, sim, a vacina do BCG. Né? Uhum. A BCG é uma vacina que ela não causa febre, não causa nada, por isso que ela é feita na maternidade. Perfeito. Uma outra perguntinha bacana que nós temos aqui, qual a importância, né, do palivuzumab? Opa, essa palavra aqui é forte, né? Palivuzumab, o que significa? Então, para vocês entenderem, dentro dos imunológicos especiais, a gente tem a vacina, que faz o nosso corpo produzir anticorpo. Mas a gente tem o anticorpo pronto. Existe um vírus que se chama vírus sincicial respiratório, que é o maior causador das bronquiolites. Eu acho que todo mundo deve saber o que é bronquiolite, já ouviu algum bebê que teve bronquiolite. Bronquiolite é uma pneumonia viral, né, quase não tem tratamento, a gente só tem medidas de conforto, é o próprio organismo da criança que reage. Só que muitas vezes o vírus sincicial respiratório, ele agride muito o pulmão. E em crianças de risco, essas crianças podem acabar indo a óbito pela lesão pulmonar grave. Então, em bebês extremamente prematuros, né, abaixo de 29 semanas quando nasceram, ou crianças com trissomia que são cardiopatas ou pneumopatas, eles têm indicação de maio, mais ou menos ali de março até agosto, setembro, o período que esse vírus circula no nosso ambiente, que são os meses de inverno, fazer mensalmente esse anticorpo pronto. E o anticorpo pronto contra o vírus sincicial respiratório se chama palivizumab. Então, esse tem um formulário especial, ele é caro, mas ele tem disponível pelo SUS, você só precisa fazer, né, tanto no posto de saúde, o protocolo próprio, preencher lá toda a papelada que precisa pelo posto de saúde, mas tem disponível também na clínica privada para ser comprado. O que geralmente às vezes acontece é que você faz o protocolo via Sistema Único de Saúde e depois o próprio SUS te encaminha para alguma clínica para ela estar aplicando esse anticorpo pronto. Palivizumab, então, esse é um anticorpo que nós temos que procurar primeiro a rede pública e depois seremos encaminhados à rede particular, né? Mais uma novidade que eu não sabia, eu acho que em relação à pergunta, nós fechamos o nosso bloco de enquete de perguntas, doutora Flávia, é muita informação, né? Inclusive aqueles bebês que dão alta da maternidade, eles já saem com o protocolo de palivizumab pronto, aqueles bebês que são de risco e que têm direito a receber o anticorpo. Então, na própria maternidade. Ele saiu da maternidade da neonatal, ele recebeu essa informação, né? Inclusive, eu queria até passar uma informação para os demais papais e mamães que virou uma lei. A criança, quando ela nasce portadora do síndrome de Down, na certidão de nascimento dele já vai registrado a classificação dele.
Mas uma coisa, a síndrome de Down não tem grau. A síndrome de Down, ela é uma diferença no cromossomos da criança, então não se preocupe, não existe crianças nem mais A e nem mais B. Existem crianças estimuladas. Essa é uma dica, né? Aqui tem uma pergunta do Jocely Martins, se o plano de saúde cobre. Tem planos de saúde, sim, que cobrem, inclusive, todo o pacote do primeiro ano. Eles não reembolsam 100%, mas reembolsam até 70%. E também você pode guardar a nota fiscal e colocar no imposto de renda no outro ano. O SUS reembolsa essas vacinas. Então, tudo que é gasto em saúde, você pode colocar no imposto de renda para reduzir a cobrança. Então, mesmo muitas vezes que, mas eu não vou fazer porque pense que às vezes vai ser bacana, você vai conseguir restituir ou pelo plano ou pelo imposto de renda e vai sair de graça, na verdade, o melhor calendário vacinal que você pode fazer para o seu filho. Um direito nosso, né? Um direito adquirido. Né? O imposto de renda que foram feitos para nos cobrar e, ao mesmo tempo, para restituir. Então, nós temos que guardar a nota fiscal. Eu, quando vou em qualquer unidade de saúde ou, enfim, pelo Arthur, eu pego o cupom fiscal, eu pego a nota fiscal e eu junto, porque sempre no ano posterior eu entro com o imposto de renda e realmente, como a doutora falou, você tem o ressarcimento por parte deles, até porque você não atingiu o teto máximo. São dicas que a gente vai deixando para trás, às vezes, né, doutora Flávia? Porque nós temos direitos, né? Direitos adquiridos pela Constituição e por N ONGs também que estão a favor da síndrome de Down, brigando por uma qualidade maior de vida. Doutora Flávia. Tem uma outra pergunta do João Bosco, vou falar bem rapidinho, não vou me estender, sobre a convulsão por vacina Hexa e rotavírus. Pessoal, é muito difícil que a vacina cause a convulsão, mas a gente sabe sim que tem crianças, né, dos 6 meses aos 5 anos, que tem convulsão febril. É a febre que causa a convulsão. A não ser em casos muito raros de alergia grave a componentes da vacina, e aí a gente precisa comprovar depois através da investigação. Então, uma das recomendações é que muitas vezes, no caso da meningite B, que a febre sobe bastante no dia da vacina, a gente já medicar próximo, né, da aplicação da vacina e já está em contato com o seu pediatra, né, para alguma outra questão. E bebês que têm mais convulsão febril, eles acabam tendo, e não é a convulsão febril não é a febre alta. Às vezes a temperatura sobe muito rápido e aí causa a convulsão. Então, a gente pode ter convulsão com crianças com 37,8. Porque, na verdade, quando mediu, era 37,8, mas dali 2 minutos você mede está 39,2. Então, o corpo não conseguiu acompanhar essa temperatura. Então, assim, é muito raro as vacinas darem convulsão, mas pode acontecer, claro, mas o mais relacionado é a febre. Então, a gente precisa só cuidar, se é um dia muito quente, deixar a criança no local mais arejado, ter medicação de controle da temperatura, já ter as orientações no momento da realização da vacina sobre os potenciais complicadores, onde você tem que ir, caso de socorro. Teve mais uma perguntinha da Vanessa ali, ó. O meu teve um pico e estava com 38. É o que a doutora acabou de falar, né? Com 37,5, 38 pode ter uma convulsão. Não é a temperatura, né? É sim a velocidade que isso aconteceu no organismo. É um dos motivos, né? Em crianças suscetíveis, e geralmente a convulsão febril não deixa sequela, tá? Essa é uma questão de adaptação do organismo. E doenças convulsivas, sim, vão ter sequelas, mas a convulsão febril em si, ela não deixa sequelas, e depois dos 5 anos a gente não tem mais convulsão por febre. Até porque uma vez que você está levando o teu filho para fazer as aplicações da vacina, saindo dali é só monitorar, acompanhar e qualquer coisa ligar para um profissional ou correr rapidamente para o pronto-socorro, né, doutora? Sim, e a gente sempre, no caso de emergência, a gente tem que procurar o local mais próximo da nossa casa, não o que a gente gostaria de ser atendido. Depois a gente vai para o local. Por quê? Porque em emergência a gente precisa fazer o suporte em vida. E o local mais próximo possível. Se é uma UPA, é uma UPA. Se é um hospital privado, é um hospital privado. Depois você vai ser transferido pelo SUS. Num caso de emergência, a gente nunca deve atravessar a cidade para procurar um serviço. Você vai naquele mais próximo. Inclusive, se o hospital próximo só atende adulto, você vai entrar naquela porta ali. Todo médico está habilitado a fazer suporte de vida independente da idade, né? E aí depois a gente vai transferir para o local mais tranquilo
liga para o SAMU, liga para o bombeiro, né? O SAMU acho que é o 192, o bombeiro 193, o bombeiro também remove, então assim, ou bota no carro mesmo, se não tem acesso ao telefone, ou se tiver calmo, né? E até porque criança tem prioridade em qualquer local de atendimento, viu, gente? O atendimento do SAMU, quando fala que é uma criança, eles correm, o Águia corre, a Polícia Militar corre. Então, o atendimento é exclusivo para nossas crianças. Então, quando precisar, não retemeia, pega, liga mesmo e corre e pede socorro. Doutora Flávia, o nosso tempo de live praticamente está se esgotando ali. Que Minha nossa, passou rápido. Foi fantástico. Eu vou deixar a senhora terminar falando alguma palavra bacana para todos que estão acompanhando. Nós temos um grupo, aproximadamente com 100 papais, 100 mamães pelo WhatsApp. Eles ficaram assim aguardando com ansiedade a nossa live. Então, todos eles te mandaram um beijo, parabenizando pelo teu Instagram, fantástico. Então, deixo com você agora o final e agradecimento. Muito obrigada por estarem com a gente aqui nesse domingo. Lembre que nossos filhos são um projeto mais importante da nossa vida, um projeto a longo prazo, e tudo que a gente puder fazer pela saúde física e mental dos nossos tesouros, né? Tudo é bem-vindo. Então, amor, apego, vacina, tá junto. E se cuidem aí, essa pandemia não está sendo fácil para ninguém. E respirem fundo, vai dar tudo certo. Muito obrigado, doutora Flávia. Eu termino com vocês aqui agradecendo mais uma vez essa profissional, mãe, pessoa, ser humano, né, que está conosco aqui. Acompanhe a rede social dela, Pediatra Fora da Caixa. Rede Imunizar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu acho que cada um, nesse momento, teve um pedacinho de uma semente. Vamos plantar uma muda. A síndrome de Down, ela veio para que o mundo modificasse para melhor. O abraço que antigamente era tão grátis, hoje ele está muito difícil de ter. Mas logo, logo, com Deus, nós todos vamos estar abraçando e dizendo que valeu a pena esperar um pouco mais. Obrigado, doutora Flávia. Obrigado a todos. Uma boa tarde, viu? Beijo. Beijão. Vou deixar isso aqui, vou registrar e vou printar agora um sorriso para a gente printar, para a gente postar. Um sorriso nosso. Fique com Deus. Obrigado, doutora Flávia. Encerrando-os.